Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Celebramos a festa destas duas testemunhas, apóstolos do Senhor, Filipe e Tiago. O primeiro, de origem grega, ao menos no nome. O significado do seu nome é o amigo dos cavalos. Um homem que, ao que tudo indica, como nos apresenta as Sagradas Escrituras, tinha bom trânsito, um diplomata, um homem de grande inteligência, mas também de capacidade de conciliação. É Filipe quem dobra o orgulho de Natanael, convidando a ver o Senhor, ao mesmo tempo que é ele também quem se encontra com o eunuco da rainha Candace e lhe apresenta o Cristo, no qual cumpre-se as Escrituras. Tiago, irmão do Senhor, primo de Jesus Cristo, aquele a quem primeiro, num dos desafios da evangelização, na primeira hora da fé, aparece Nossa Senhora como Virgem do Pilar, a primeira das aparições da Virgem Maria. Aparece Maria, tia de Tiago, pedindo-lhe que tivesse firmeza, por isso aparece sobre um pilar, mais ou menos onde hoje é a região da Espanha. Por isso está confiada a Tiago, a cidade de Compostela, Tiago de Compostela, caminho de Compostela. Celebramos estas duas testemunhas revestidas de vermelho, porque esta é a cor do martírio dos apóstolos que deram a vida pelo Cristo, não admitindo voltar atrás, não retrocedendo em sua convicção do Evangelho da Graça, e por isso também vermelho é a cor do luto dos papas. Se temos observado bem, espero que na TV Horizonte e não na concorrência, os cardeais têm celebrado de vermelho, celebrando o luto do Papa Francisco. O luto do Papa não é preto nem roxo, como costumam ser os nossos, mas vermelho, indicando que a vida do Santo Padre é o testemunho de alguém que até a última gota do seu suor, das suas lágrimas e, em alguns momentos da igreja, do seu sangue, não retrocedeu no amor de Jesus Cristo. Todos nós vestidos de vermelho. As testemunhas primeiras, cada um de nós no martírio diário que experimentamos, já que no trabalho, no casamento, cuidando daqueles que nos foram confiados, experimentamos pequenas variações de morrer, porque todo casamento, todo ministério ordenado, todo sacrifício diário de segunda a sexta impõe também um dom da nossa vida, do nosso suor e das nossas lágrimas. Todos nós somos participantes da paixão do Senhor. Portanto, somos mártires. A cada dia, na obediência cotidiana, e alguns de nós tendo que dar testemunho radical da fé, ainda hoje, a pessoas que morrem pelo nome de Jesus Cristo, ou aquelas que não morrem, podem ser, talvez, canceladas, não é? Em nome do seu amor a Jesus Cristo. É pensando nisso que o apóstolo Paulo exorta na carta aos Coríntios, esta comunidade que custa ao apóstolo Paulo, porque sempre aquilo que nós amamos há de nos custar. O apóstolo Paulo diz: quero lembrar-vos o evangelho que vos foi anunciado, no qual estáis firmes.
Este evangelho é aquele por meio do qual sois salvos, porque estáis o guardando, aquele evangelho que foi pregado por mim. Estas palavras do apóstolo Paulo não são despretensiosas. O apóstolo fala da lembrança do evangelho que foi anunciado, que deve ser guardado, o evangelho que vos foi anunciado por mim. Bem na maneira do raciocínio do pensamento hebraico, o apóstolo estabelece uma moldura. Começa este versículo primeiro e também introduz no segundo a dimensão do anúncio. Quer dizer, os coríntios receberam o anúncio desse evangelho da graça. Devem se recordar dele. Prestemos atenção nisso, porque hoje, nestes tempos que são os nossos, as máquinas guardam informação. A gente vê um post bonito, salva, e já quer compartilhar com uma amiga. Mas há pouca densidade e pouca memória. Nosso celular lembra de muitas coisas, nós fazemos registros das belezas que experimentamos em nossas viagens e fazemos das redes sociais uma espécie de museu ou de sepulcro dos nossos melhores momentos. Mas a gente não guarda as coisas, não recorda, não se detém, não para prestar atenção. Por isso, é muito pertinente e atual esta palavra do apóstolo Paulo, que nós temos que recordar, e ao recordar temos que guardar. Palavra atual, porque estamos numa sociedade onde a gente se recorda muito pouco, sobretudo daquilo que mais importa. É tudo um segundo, alguma coisa que a gente arrasta para cima. E a gente não guarda as coisas. Portanto, estamos sempre ausentes dos melhores momentos, ausentes daqueles que estão conosco, ausentes daquilo que mais importa. A gente não guarda as coisas, é tudo um clique, um feed, uma memória rápida, um momento fugaz. Por isso é preciso guardar e recordar-se. E o apóstolo Paulo inicia com um anúncio e termina com um anúncio dizendo que aquilo que os coríntios devem guardar, aquilo de que eles devem se lembrar, é aquilo que o apóstolo Paulo anuncia. Que chama a atenção, porque está presente aquela que é a grande vocação de alguém que se dispõe a seguir a Jesus Cristo. Porque quem se dispõe a seguir a Jesus Cristo torna-se, antes de tudo, com a vida, um transmissor, um anunciador, um entregador, se formos à origem etimológica do que está aqui no grego, que é parédoken, do Cristo. Portanto, não é apenas uma questão de doutrina que o apóstolo Paulo está comunicando aos coríntios. Não é apenas um ensinamento, alguma coisa de que ele ouviu falar. Um belo discurso, o Salmo diz, não é sobre discurso, nem frases bonitas, nem sobre palavras, mas é o dom de si que o apóstolo Paulo, trocando em miúdos o que ele está querendo dizer, que o evangelho que ele anuncia não é alguma coisa que vem dos seus lábios, mas é, antes de tudo, algo que ele faz tornar-se testemunho, por isso mártir, na sua própria vida. Que cada um de nós se provoque sobre se a própria vida, as próprias escolhas, tem sido um testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela compreensão franciscana que o nosso amado Papa viveu com autenticidade até o fim, de que as palavras comovem, mas são os testemunhos que arrastam. Por isso, a vida de cada cristão, a nós que temos o desafio de sermos apaixonados por Jesus Cristo, deve ser ela mesma, em tudo o que fazemos, naquilo que dizemos, na maneira com a qual nós nos comportamos, temos que ser um anúncio vivo do Evangelho de Jesus Cristo, porque senão nada é feito, porque senão não nos encontramos com Ele. E sempre um bom termômetro, se de fato a nossa vida é pautada pelo encontro com Jesus Cristo, é se nós somos capazes de convencer as pessoas do amor dele. Não com nossos discursos, não com nossos moralismos, não com nossas belas palavras, mas com a nossa vida, com o nosso martírio cotidiano. Apóstolo Paulo, ao dizer que temos que estar unidos a Cristo, completar em nossa carne o que falta nos sofrimentos de Cristo, está nos indicando um caminho que deve ser experimentado na existência de cada um de nós, em nossas vocações. Pensemos em uma delas, não é? Que é o casamento. Eu costumo dizer, e alguns falam, que
que eu devo ter algum problema com o casamento? Será que ele escolheu tornar-se padre por alguma decepção amorosa? Não, na verdade, é porque sigo a tradição de Dostoiévski, quando ele diz que o casamento é a morte da alma. Mas não é a morte da alma no sentido de que a gente casa para ser infeliz. Não obstante, o casamento tem as suas infelicidades. Mas é porque o casamento vai impor o luto do nosso egoísmo e dos nossos falsos e ilusórios afetos. Portanto, quem escolhe casar está numa pequena variação de morrer para as suas próprias ideias, para a sua própria expectativa, para os próprios caprichos. Porque se não colocar no túmulo seus caprichos, sua idealização e os seus cálculos, irá enterrar o casamento. Portanto, se a alma, naquilo que ela tem de mais passageiro, de mais fugaz e de mais ilusório, não morrer para alicerçar-se em algo que é firme e estável e o que é o amor, o casamento estará condenado a desidratar aquela primeira memória, aquele primeiro encantamento e aquele compromisso que deve renovar-se todos os dias. Portanto, assim como no martírio, um casamento, uma vocação, há de impor manutenção e inovação. É preciso ser para o outro, sem equívocos, colocando de lado as próprias ilusões, num caminho em direção ao outro, num amor que é mais estável, menos efervescente do que a paixão, mas capaz de permanecer. Quando nós estamos num relacionamento, num casamento, tem momentos que a gente ama, e ama sem ser obrigado a sentir. Porque no dinamismo de um relacionamento duradouro, às vezes, a gente odeia quem ama, entende? Porque o nosso afeto, o nosso primeiro impulso, seria retribuir na mesma moeda, seria desistir, seria acusar, reivindicar e murmurar. Então, neste ódio, nessa perspectiva, passando de Dostoiévski a Freud, onde a gente experimenta uma baixa autoestima, colocando de lado o nosso narciso, não é? Porque, às vezes, o que envenena um casamento é que a gente acha feio no outro porque não é o espelho das nossas próprias ilusões. Nessa morte dos nossos próprios afetos, a gente encontra uma ressurreição. E aí se recorda, se lembra, aí se renova. O que o apóstolo Paulo está dizendo a nível do Evangelho é preciso recordar-se do primeiro anúncio, é preciso lembrar-se daquilo que nos foi transmitido, do Evangelho que é capaz de nos salvar, deve atualizar-se na vida de cada um de nós. É preciso recordar, dar de novo ao coração, voltar ao primeiro amor, porque senão, quando a gente se assusta, a gente vai à procura de outros amores, aqueles, como costumo brincar, de Pablo Vittar, que matam, que ferem e que amargam. O amor irá impor recordação, renovação, obediência diária, porque só assim nós tornamos o outro melhor e mais completo. É assim no Evangelho, porque o Evangelho, lembra o apóstolo Paulo, em todos os seus escritos, pensemos na carta aos Romanos, o Evangelho é força, nos Atos dos Apóstolos, o Evangelho é graça, na carta aos Gálatas, o Evangelho é revelação, na carta aos Tessalonicenses, no seu capítulo 1, versículo 5, a primeira, o Evangelho é convicção. Nós, quando estamos diante deste Evangelho que é força, que é graça, que é revelação e que é convicção, temos a força necessária para continuarmos seguindo e não nos perdermos de nós mesmos. O apóstolo exorta, irmãos e irmãs, a recordarmos deste Evangelho, a nos lembrarmos dele, porque é dele que vem a força para estes desafios diários de cada um de nós, dos martírios cotidianos e daquele lugar onde morre a nossa alma. Escutemos o apóstolo Paulo e vejamos que a vida de cada um de nós tem que ser essa transmissão daquilo que nós mesmos recebemos. Vos transmiti o que eu mesmo recebi. Estas palavras que não apenas comovem, mas que são experimentadas na vida do apóstolo e que arrastam e que cada um de nós encontre nelas, no seguimento de Jesus Cristo, a força para fazer da própria existência um dom. Não uma reivindicação, não uma exigência pessoal, não uma perda no próprio egoísmo que envenena as nossas relações, mas fazer-se dom, recordar, voltando ao primeiro amor, ao ponto de partida, renovando os acordos no relacionamento,
porque quando nos arriscamos a amar, temos que ser antigos e novos. Temos que ir aos pontos de partida, temos que nos lembrar. Supliquemos, irmãos e irmãs, esta graça, pela intercessão de Nossa Senhora, a Mãe da Piedade. Nós que vimos o Pai, como nos indica Jesus no Evangelho, vimos através dele, estamos com o Senhor ressuscitado, quem está em nosso meio, vivo. Vejamos o Pai através do Cristo. Acreditemos no Cristo, aquele que é enviado pelo Pai, porque só assim poderemos fazer obras. E a obra que temos que fazer é aquela da Virgem Maria. Não o que vem do nosso cálculo e da nossa própria força, o que tem a ver com o nosso capricho, mas aquela obra que a Virgem Maria diz no momento da anunciação: eis aqui a serva, faça-se em mim segundo a sua palavra. A grande obra que temos que fazer é crer em Deus, e por conta da crença nele e da experiência do seu amor, nós continuamos seguindo, como peregrinos da esperança, não à procura de nós, porque vamos nos perder, mas à procura da renovação dos acordos, sendo capaz de fazer o luto das nossas almas, nos reinventando, não é? Porque há momentos em um relacionamento, depois de tantos anos de casamento, poderá dizer a Pamela e o Johnny, que às vezes a gente olha para quem está do lado e fica com a impressão de que não o reconhece mais, não é? Será que eu me casei com outro? Será que é a outra? Será que não era amor, era cilada? Que bom que seja assim, não é? Porque na decepção desta imagem que nós fazemos do outro, a gente pode voltar a se surpreender com algo que é maior do que nós e do que o nosso capricho. O amor entre nós, o amor ponto de partida, o amor de Deus, do seu Evangelho, que é o único capaz de nos salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.